O fim dos Cloth Myths aqui no Brasil, muitos colecionadores já estão parando de colecionar, vendendo a sua coleção, ou simplesmente é isso aqui, pronto. Hoje vamos falar um pouco sobre o que está acontecendo de fato com a coleção Cloth Myth aqui no Brasil, beleza? E seu like, se não está sendo inscrito, e bora pro vídeo. Nesses últimos meses eu tenho acompanhado muitas discussões nos grupos, qual eu vejo muitos colecionadores, galera das antigas mesmo, simplesmente falar, cara, já parei de colecionar tem um bom tempo, desde 2018, quando começou a ter aquele grande aumento. Eu venho acompanhando essa evolução dos preços dos Cloth Myths, tanto lá fora quanto aqui no Brasil, né? O problema não é só aqui no Brasil também não, lá fora também a própria Bandai tá jogando preço bastante alto. A gente viu aí o Shun Divino, que não é um item limitado, tem até review no canal, é um item regular, ele é até então um dos itens regulares mais caros até então da coleção. Bastante caro. Nem o Seiya Divino ficou no mesmo preço que ele. E outra coisa, entrou em promoção recentemente, se não me engano, na Anime Games, o Seiya Divino, se não me engano, acho que é R$1.000 mais ou menos, nessa faixa de preço. Tá? Mais ou menos essa média de R$1.000, sendo que é um item que chegou aqui no Brasil por quanto? Tem mais ou menos, tem uns um mês, 2 meses mais ou menos, por aí que chegou o Seiya Divino, na bagatela de 2.300 praticamente, vamos arredondar, 2.300 praticamente, absurdo, né? Também tivemos agora, que chegou recentemente, o Odisseu do Serpentário, né? O Odisseu tem uma curiosidade, ele possui 2 versões, a versão sem o mangá, e a versão com mangá. Eu não sei qual é a versão que veio pro Brasil, se é a versão com mangá ou sem mangá, não sei. Então não vou falar, é esse que... Eu não sei. Mas veio na bagatela na faixa de uns 3k. Fácil. E o Odisseu não é um item que ficou tão caro lá fora, é um item caro. De fato, ele é caro. Mas não é um item que é tão raro ou difícil de você pegar lá fora, porque como ele tem 2 versões, a versão que tem o mangá é um pouco mais cara. O mangá é bonito, é legal, ok. Quem não faz tanta questão, pega a versão normal, que é cara do mesmo jeito. Fora. Então, também não vai baixar tanto de preço, né? Não vai chegar para os 1.000, mas se ficar muito em estoque, né? Encalhado, igual eu, aí acaba mantendo ali, ficando esse preço. Mas o que eu tenho a dizer é o seguinte, a coleção vai ficando cada vez mais difícil de acompanhar, certo? Vocês podem ter visto que eu não fiz review do Ikki de Fênix, o Armadura de Ouro de Leão. Eu gostei bastante, quero pegar. Não peguei de outros sets também, pelo seguinte motivo, não dá para acompanhar, pegar tudo, não dá para ser completista mais, isso há muitos anos, mas é porque eu estou preferindo dar prioridades a alguns sets, nos quais eu estou para fechar, como o set dos Guerreiros Zeus, Fenrir tá chegando aí, se não me engano, em julho, do que pegar um item de um set que eu não tô dando tanta atenção, entendeu? Então o Ikki deixei de lado, tenho intenção de pegar, não agora, prefiro pegar o Fenrir, porque infelizmente a coleção tá cara. A coleção tá na faixa de R$1.200, R$1.300 cada figure, cada Cloth Myth. E isso tá ficando insustentável. A Bandai precisa rever a questão de preço dela, porque não adianta ela jogar o preço lá em cima com a qualidade só caindo. Está sendo inversamente proporcional, não está sendo diretamente proporcional. O preço aumentou, a qualidade aumenta. Não, tá diferente. Tá? O preço aumentou, mas a qualidade vem diminuindo. Né? E aí a gente tem o medo do preço cair, e aí a gente fica naquela também, tipo assim, o preço, a ideia é, já que se estão fazendo dessa forma, inversamente proporcional, então o preço cai e a qualidade aumenta. Mas do jeito que ela vai ser diretamente proporcional. O preço cai e a qualidade despenca, né? Mas tá ficando difícil. Aqui no Brasil, eu acho que quase ninguém tá pegando Cloth Myth aqui de lote nacional, pelo que eu tô vendo, pelas questões de preço. Estão geralmente esperando promoção. Molos de Baleia teve uma promoção incrível, R$1.000, eu deveria ter pegado, eu segurei, depois eu pego, quando eu fui ver, eu já tinha acabado. Mas a Bandai precisa rever muito, mas muito mesmo, a questão do preço dela, que ela tá aplicando nas figuras. A gente tá vendo que a coleção tá chegando a um ponto que ela, cara, antigamente a gente vinha um anúncio por mês. O último anúncio que nós tivemos, de fato, foi o Shiryu de Libra, que tem mais ou menos 1 mês e meio, né? E mesmo assim, já estamos no finalzinho de abril, até então, nada de CDZ. Nada, absolutamente nada. Antigamente, uns 2, 3 anos atrás, uns 2 anos, final do mês era um Cloth Myth. Era anunciado. Final do mês, um Cloth Myth. A gente já sabia, o calendário de
Cloth Me ficava todo fechadinho. De janeiro a dezembro era lançamento. Hoje não. A gente tem às vezes um em janeiro, dá aquele espaço, março, ou nem isso, é maio na verdade, que agora é o CB3 agora em maio. Depois lá o Fenrir, o Shiryu, se não me engano, agosto. E depois nada. Se você der uma olhada no calendário de Dragon Ball, já tá praticamente quase todo o ano todo fechado. Tem muita coisa de Dragon Ball, já tá praticamente quase fechado. Então a Bandai precisa rever muita questão de preço que ela tá aplicando nos produtos dela, a distribuição também, porque aqui no Brasil tá vindo muito caro, além de vir caro, vem pouquíssimas unidades, não dá para acompanhar, são poucas as lojas que a gente consegue pegar, precisa sim ter uma movimentação, ter mais lojas para pegar, para a gente ter fazer comparativo de preço. Ó, aqui tá R$10 mais caro, aqui tá R$100 mais caro, R$100 mais caro, mas se eu pegar nessa aqui que tá mais barato, o frete vai dar a mesma coisa. Nessa aqui, eu moro perto, dá para me ir lá buscar, ou o frete é grátis, ou o frete é 10 conto, não sei. Então, você ter esse comparativo, você poder escolher o que você quer. Eu quero pegar nessa loja, do que você ficar preso a poucas, porque antigamente era repleto de lojas, não tem mais. Tudo bem que entra em questões aí, tal, né, de questões políticas, mas eu não tô aqui para falar de política. A verdade é que a Bandai precisa rever claramente os preços que ela vem jogando no mercado da coleção. A cada novo lançamento ela aumenta. O Shun Divino foi isso, Seiya Divino era um preço, chegou no Shun, jogou por um preço muito acima. Precisava disso. É um item bonito, chamativo, mas justifica esse aumento de preço? Não tem justificativo. Concordo? Daqui a pouco, na hora que ela anunciar os V1, vai estar no valor dos divinos. R$1.500. R$1.500 um Cloth Myth que a gente não vê que teve uma evolução. Não teve evolução nenhuma de um Cloth Myth de Doom, por exemplo, de um Saga X de 10, quase 15 anos atrás, para o lançamento de agora. Não houve uma grande mudança na questão de pontos de articulação, de design, de acabamento. Não teve, é a mesma coisa. Mas a face, melhoras, pequenas melhorias, pequenas adaptações, mas que não justifica a questão do preço. As articulações continuam sendo as mesmas, os pontos que são limitados continuam sendo os mesmos, a pintura piorou, convenhamos, piorou, mesmo com o verniz dando aquela proteçãozinha ali. Tem algumas peças que estão tendo esse tom esverdeado, que estão atrapalhando bastante. Umas se destacam muito, outras não têm um destaque, ok? Mas vem atrapalhando. E a questão da montagem também é a mesma coisa. Então, você fica, além de ter os mesmos personagens, com as mesmas armaduras, os mesmos relançamentos, os mesmos restocks, e não tem mudança alguma. Então a Bandai precisa rever esse conceito antes que a coleção Cloth Myth chegue ao fim, porque já tem 20 anos de coleção Cloth Myth, mais uns 10, 12 anos aí da linha X, e precisa ser totalmente refeito, certo? Porque tá vindo outras fabricantes aí licenciadas que estão fazendo produtos de grande qualidade, com preço lá embaixo. Pense bem. E aí, o que vocês acham da coleção? Aqui no Brasil não tem nem como falar. Lá fora, eu vejo muita gente reclamando também a questão de preço. Só que lá fora é o seguinte, lançou lá fora, não pegou o preço. Aqui não, chegou aqui no Brasil os itens aqui no lote nacional, e o preço não cai não, cai numa promoção. Ele não vem acompanhando o mercado, fica encalhado lá para aquele preço, atenta na promoção. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, deixe seu like, sempre o canal sendo inscrito e comente aí o que você acha. Tá ruim de colecionar? Se você parou de colecionar, se você continuou, se você vendeu tudo, conte a sua experiência com Cloth Myth. Fui!